que eu saiba o que é o intervalo, o que é o critério e o que é o intervalo soma. Então ele já monta para mim os parâmetros. Quem vai ser o intervalo? Eu estou procurando por palio. Então o intervalo tem que conter o critério. Aí eu seleciono, ó, e aí F4 para fixar. Quem é o critério? Procure aqui pelo conteúdo dessa célula, pelo que está escrito aqui. E some os valores. Posso diminuir aqui, ó, some as vendas dele correspondentes. Seleciono e após selecionar, pressiono a tecla F4. Então, ó, intervalo de procura, né? Intervalo referência absoluta, critério referência relativa e aqui referência absoluta. Opa, não ficou aqui, ó. Seleciono e aperto F4 para fixar. O resultado é o mesmo. Ele está indicando aonde procurar, o que procurar e quem for palio aqui, ele vai somar os valores do palio. Como só tem um, né? Ok. Então, arrastei. A partir daí eu tenho a soma. Né? Eu podia, por exemplo, aqui, jogar na coluna G aqui, o estado, né? Da concessionária, onde os carros foram vendidos. Vou colocar aqui como Pernambuco. Tá? Colocar aqui como Minas Gerais. Pernambuco mais uma vez. Minas Gerais. Pernambuco. Minas Gerais novamente. PE e PE. Minas Gerais. Ora, e se eu quisesse contar agora quantos carros foram vendidos em Minas Gerais, em Pernambuco, ou somar quantos carros foram vendidos em Minas Gerais e em Pernambuco, como fazer isso? Então, vou colocar aqui o estado e aqui colocar o total de vendas por estado agora. Eu quero o total de vendas por estado. Então, chegamos aqui, ó. Chegamos aqui e vou colocar os estados que eu tenho aqui, Pernambuco e Minas Gerais, copio para cá, trago para cá, e aí digo, né? Ora, igual, soma-se, abre parênteses. Ora, o que eu quero que ele some, né? Pernambuco e Minas Gerais. Então, o intervalo de busca agora vai ser aqui. Lembre-se que o critério tem que estar contido aqui. Então, ele procura aqui, F4 para fixar, ponto e vírgula, tá? O critério, que é Pernambuco, ponto e vírgula, e o que eu quero somar, as vendas. Seleciono, e os intervalos, ó, F4. Enter. A partir daí, ó, eu vou saber quantos carros em Pernambuco foram vendidos e quantos em Minas Gerais foram vendidos. Então, nós temos essa possibilidade, tá, de trabalhar com isso aí. Só para finalizar aqui, vamos falar um pouco da função conte-se, que é um pouco parecido com soma-se, tá? Vou só montar aqui, ó, bem rapidinho, uma pequena planilha, onde eu vou ter o aluno e o curso. Então, vou colocar aqui, tá? Alguns alunos, Diego, Saulo, Valquíria, Eliane, Marta e Paloma. Vou colocar alguns cursos aqui. Vou colocar aqui o curso de Direito, de Psicologia, Direito mais uma vez, Psicologia e Direito. Ora, eu tenho alguns alunos e alguns cursos. Tenho 4 alunos do curso de Direito e 2 de Psicologia. E eu podia contar, só que agora eu vou trabalhar com texto. Então, quando eu falo de contagem, trabalhamos, conte a quantidade, a função conte.se. Então, eu posso chegar aqui, ó, colocar o curso e colocar aqui o total de alunos. Quantos alunos eu quero somar? Eu quero que ele conte quantos alunos tem de Direito e quantos tem de Psicologia. Psicologia. Ora, vou usar uma função chamada conte-se, cuja sintaxe é intervalo de procura e critério. Não tem intervalo soma, né? Quando eu quero somar, eu somo assim. Quando eu quero contar valores, então eu vou chegar aqui, ó, vou escrever igual CONT, ó. Então aqui, ó, conte.se. Então o que é o conte-se? Procure algo e conte. Então eu vou dizer procure o quê? Não é direito. Então eu digo para ele, olha, procure aqui dentro, F4, né, para fixar, ponto e vírgula, por essa palavra. Ou vou dizer, conte quantas vezes a palavra direito aparece no intervalo de E2 a E27, o critério. Então, a regra do soma-se também vale para o conte-se. Se eu for copiar a sequência, o intervalo é sempre referência absoluta. E o critério relativo, aquela que vai mudando, né? E Enter. Então, eu tenho 4 alunos de Direito, ó, copio a sequência, e 2 alunos de Psicologia. Então, a função conte-se é parecida com o soma-se, só que ele vai contar os valores, né? E a soma-se procura algo por um critério e soma os valores correspondentes àquele critério
no intervalo que eu determinar. Então, só para nós, tá, finalizarmos, antes de nós finalizarmos a aula, vamos falar um pouco da nossa atividade, tá? Então, a atividade, na verdade, que eu gostaria que vocês fizessem, é que vocês elaborassem uma folha de pagamento. Já Billy, bota aqui para os slides. Deixa eu só colocar aqui, tá? Bom, você vai elaborar uma planilha, tá? E pode ser uma planilha de vendas, tá? Você pode criar essa planilha com o nome de uma empresa. Agora, eu quero que você tenha pelo menos 15 itens, né? Ou 15 vendedores, tá? Vendedor, e eu quero que vocês incluam os seguintes campos. Vendedor, venda do dia da venda, né? O campo vendedor, o campo dia da venda, o campo cidade, o campo comissão, o campo código e o campo meta atingida. E eu quero que você utilize fórmula e função. Por exemplo, você pode criar para o campo meta, de acordo com a venda, se ele vendeu até X valor, que seja a meta, onde tem meta atingida, apareça sim. Caso contrário, apareça não. Ou pode usar mais de 2 si. Tá? No campo comissão, que você calcule a comissão. Se ele vendeu até 3 mil, multiplique a venda dele por 5%. Ou então crie uma fórmula. Se o percentual for 10%, você vai dizer que todo mundo, né, cada venda vai ser multiplicada por 10%. Então você vai montar essa planilha para testar fórmulas e funções. Tá? Vai também criar em células separadas, dando título, né, criando campos para somar o total de vendas por dia. Você vai colocar total de vendas por dia e vai usar a função soma para somar as vendas do dia. Você vai contar o total de vendas por cidade. Então é claro que na planilha deverá ter o campo cidade. Então você vai incluir algumas cidades e vai usar a função conte-se, como vimos agora, para que ele conte. Então se tiver 4 clientes, 4 vendedores do Recife, 4 do Cabo, 4 de Jaboatão, então eu quero que ele conte. Você bota a cidade, que você inseriu na sua planilha, né, que você vai criar, e vai usar a função conte-se para que ele conte por cidade. O outro detalhe, tá, é, no final, colocar bordas externas, tá? E aí eu estou dizendo as características, ó, como vocês puderam ver lá, bordas externas no estilo dupla e na cor azul, e as bordas internas duplas e na cor vermelha. E um sombreamento na cor cinza clara, ou seja, a cor da célula vai ficar na cor cinza clara. Ao final, vocês vão salvar o seu documento com o nome completo e o nome do curso. Então eu posso salvar esse documento, tá, com o nome do curso. Ok? Então, essa atividade, né, como sempre, falando do prazo, né, da atividade, nós vamos ter aí até o dia 11 para a entrega, né, 2010, até as 12 horas. Então você pode enviar um arquivo, né, é um único arquivo, você pode salvar colocando o seu nome, né, completo e o nome e o curso que você faz, né, FITIM, por exemplo, né, na formação de técnicos de informática. Então, você vai, sempre que salvar a atividade, é importante que você coloque seu nome completo e coloque lá o curso, tá? Para a gente poder verificar isso aí. Então, rapidamente, antes de voltar para a Tatiana, tá? Antes de voltar para a Tatiana aqui, eu vou só mostrar um pequeno recurso que está incluso na atividade também, que é a formatação condicional, que é formatando com cores. Quem tem a versão 2003 não terá disponível todos os recursos que a versão 2007 traz, mas a versão 2003 para poder fazer isso, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse aqui, ó, colocar os estados, aonde tem Pernambuco, colocar verde, Minas Gerais, colocar vermelho. Como é que eu faria isso aí? Então, a formatação condicional permite criar uma formatação não só com cores, como também com valores. Então, o primeiro passo, ó, seria selecionar, tá, o nome dos estados, seleciono, vou, né, na guia início, no grupo estilo, formatação condicional. Ao clicar aqui, eu posso trabalhar com cor de células, ver quais são os primeiros ou os últimos valores. Como ali é texto, sempre que eu for criar uma regra, é importante que eu vá para o gerenciador de regras, porque lá eu defino que regra e que critérios. Então eu vou gerenciar aqui a regra e vou criar uma nova regra. Vou dizer o seguinte, ó, que ele formate apenas as células que contenham, e aqui eu posso indicar, quando o valor da célula, maior que, menor que, for igual a PE, Pernambuco, e não há definição de formato, eu peço para formatar. E aqui eu tenho a guia fonte, borda, cor de preenchimento, né? Vou dizer que ele coloque aqui, quando for Pernambuco, na guia fonte, que ele coloque
a cor verde escura e coloco em negrito para dar uma ênfase. E aí eu dou OK. Ó, e verifico que quando eu der OK novamente, ele já criou a primeira regra, indicando que quando o valor da célula for igual a PE, o intervalo de G2 a G10, quando ele encontrar a PE, ele coloca a cor verde. E eu posso adicionar um novo nível. Posso editar a regra. Se eu quiser editar a regra, clico aqui e posso alterar. Se eu quiser excluir a regra com ela marcada, eu excluo.